delta lambda sobre a lambda dá o redshift. E um dos últimos tópicos é que a explosão sônica. Isso aqui também dá para simular lá no Applet. Eu estou tentando achar, tá na... Será que eu fechei? Tá... Não, tá aqui. Aqui a gente pode aumentar essa velocidade ao extremo, em que a própria fonte de som está à mesma velocidade que as ondas que ela emite. Eu exagerei aqui porque não tem controle. Quando ela faz isso, o que acontece? Você está em cima da própria onda que você gerou. Só que você está gerando outra onda aqui, você está em cima, que está em cima. O que acontece com isso? Ondas construtivas. Você está num sistema ressonante. Você está ampliando a energia do seu próprio sistema. Se o veículo, que seja ultrassônico, né, nesse caso, ele está nessa barreira, ele pode vibrar a um certo extremo e se deteriorar. Se a mecânica não for bem planejada. Ele tem que ultrapassar a barreira do som, e aí ele está numa situação segura. Quando você ultrapassa a barreira do som, você vence essa linha, é que aqui já ainda está maior. Você vence essa linha em que toda a energia vai ressoar dentro da estrutura do teu veículo. E aí fatalmente criar problemas para você. Quando você põe a velocidade maior, e isso é possível nas ondas sonoras, não é na luz, ele vai criar um chamado cone de som. Todo mundo que estiver aqui fora, eu estou aqui com o mouse. Quando receber esse cone de som, vai fazer uma explosão. Pá! Porque você tem diversas ondas sobrepostas e ressonantes entre si que estão com alta energia. Isso acontece, por exemplo, no chicote. Quando faz aquele estralo que você vê no chicote, a pontinha dele atinge uma velocidade superior à velocidade do som e cria um estalo, um estalinho, né? Você chama biribinha, o que você chama coisa? Joga no chão. Traque. E a gente pode fazer medidas. Antônio, você tinha uma pergunta? Não, esse critério nós temos que uma função, né? O quê? Boom? Chama Boom? Não sabia. Eu só conheço o nome em inglês. No caso, esse problema já ouvi dizer que é o problema que teve uma mesma unidade existe nesse momento. O que e partículas? Eu não entendi. O que e partículas? Eu não ouvi. Água. Eu sei o que você está falando, mas assim, quando é evidente esses aviões estão voando, às vezes em altitudes elevadas, justamente quando a densidade do ar é mais baixa. Com densidade de ar baixa, mas você tem umidade, as moléculas de água ficam numa situação em equilíbrio, embora tivessem temperatura para se congelar. O que acontece quando um avião passa num lugar desses? Ele quebra esse equilíbrio de estabilidade, porque as moléculas não estão tendo atração para formar gelo, e ele condensa tudo num cone. É bem visível, tem fotos, se você colocar na internet, desse cone se formando. E é desse cone que eu estou falando, porque esse é o ponto de perturbação em que você faz que condense condense, mesmo estando abaixo as temperaturas. E a gente geralmente vê, mesmo quando não é supersônico, a gente vê avião que passa e gera um chamado contrail. Ele quebra esse estado de equilíbrio do vapor d'água em baixas temperaturas e consegue, pelo menos, liquefazer ele no caminho que ele percorre. Aqui do boom, a gente pode também medir esse cone que ele gera o seguinte: imagina que o ponto está nesse ponto aqui e gera uma onda sonora. Ao mesmo tempo, ele se desloca com uma velocidade superior à do som que ele gerou, com VT, sendo que o som se propaga com velocidade CT, gerando essa circunferência. Se eu ligo esse ponto do boom, que é onde está concentrando as ondas sonoras, a gente vai ver que ele gera uma tangente em relação ao raio que você estava considerando, que é perpendicular, evidentemente. Essa tangente sempre é perpendicular ao raio. E agora a gente pode fazer com um pouquinho de geometria, né? Seno de θ é CT, que é esse cateto, dividido por VT, que é esse cateto. CT é esse cateto, VT é esse cateto. Como T dos dois termos, morre, e seno de θ é igual a C sobre V. Esse cone é estável, e a gente pode chamar esse CV como um número natural. C, quantas vezes a sua fonte tem velocidade superior à do som. Isso aqui é o C sobre V. Então, quando uma fonte tem
uma velocidade de som, 2 velocidades de som, 3 vezes a velocidade de som, a gente chama que ela tem 3 Mach, né? Mach 1, Mach 2, Mach 3. Tem veículo, o que estavam falando recentemente era dos mísseis russos, né? Que são os hipersônicos. Então, veja quantas vezes acima da velocidade do som esses mísseis conseguem propagar. Isso para evitar mísseis que destruam eles em trajetórias balísticas, né? Você coloca acima da velocidade de recepção de um míssil antibalístico.